Olá, olá, povo meu do segundo ano, pai segunda etapa, professor judeu. Eu cheguei aqui pelo curso Exatos para poder bater um papo super agradável com vocês. Algumas dicas para a tua prova, alguns elementos que merecem a revisão, adequada, são eles. Primeiro, a gente vai bater um papo aqui sobre a onda. Galera, tomar muito e muito cuidado com a chamada onda. Lembre-se que onda, para você ter uma nomenclatura adequada, onda é simplesmente uma forma que o sistema tem para mandar a energia embora. Então ele manda a energia embora, mas a matéria não vai. Isso daí é uma onda. É um transporte de energia e informação sem, no entanto, carregar as partículas do meio com ela. Tudo bem? Isso é uma onda. O que eu preciso que você saiba de cor e salteado aqui hoje é simplesmente as características da onda, os elementos dela. São todos esses 6 aqui, os nossos elementos importantes. Ele não vai chegar na prova perguntando o que é frequência. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai colocar uma situação aplicada, porque eles estão com essa gracinha de querer aplicar sempre tudo. E nessa situação você tem que entender o que pode mudar a nossa frequência. E o que pode não mudar? Então, a frequência você precisa ter uma noção do conceito dela. Comprimento de onda, velocidade, período, amplitude, timbre, a mesma coisa. Vamos começar pela velocidade, então? Velocidade, o que é isso? É a rapidez. Uma onda se propaga, a energia vaza. Quando a energia se propaga, ela se propaga com uma certa rapidez. E então, a velocidade define essa rapidez. Mas o que eu preciso que você saiba é que ela só depende do meio. Muita gente pensa, não, professor, decorei a fórmula matemática. Qual fórmula matemática? Essa aqui? Dá uma olhada aí. Eu decorei, professor, aí, ó. V é igual a lambda F. Tadam! Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Aí a pessoa olha para essa equação e pensa, aumenta a frequência, aumenta a velocidade. É isso? É isso mesmo, produção? Galera, eu preciso que você saiba de uma coisa. A fórmula matemática vai ser útil sim, apenas no caso de você precisar fazer uma conta. Então, as fórmulas matemáticas são usadas para fazer a conta. Se ele fizer uma pergunta teórica, não perca tempo, porque não é isso que ele quer. V é lambda F. A pessoa pensa, aumenta a frequência, aumenta a velocidade. Mentira! Porque a velocidade, tenho dito, e garanto e repito, só depende do meio. Então a velocidade só depende do meio onde a onda se propaga. Só muda o meio para mudar a velocidade. É o que acontece no fenômeno da refração. A frequência, no entanto, é o número de oscilações que acontecem a cada tempo. E só depende de quem produz a oscilação, a fonte. Então, a frequência, lembre-se disso, só muda se mudar a fonte, só se mudar quem está emitindo aquelas ondas. Então, às vezes a refração acontece, A onda se propagava num meio e passou para outro, e mudou a velocidade, porque mudou o meio. Aí ele faz a pergunta, como ele fez no ano de 2015. Ele faz a seguinte pergunta, a frequência muda, só que ele botou uma expressão matemática para a frequência. Não é isso não, não é isso não. A frequência não muda se acontecer a refração. Refração é mudar meio, muda a velocidade. Não mexeu na fonte, frequência é a mesma. Comprimento de onda e período. O comprimento de onda é o tamanho da onda, ou seja, é a distância que ela anda em um ciclo completo. E o tempo que ela gasta para esse ciclo, a gente chama de período. Não há muito o que falar sobre isso. Velocidade e frequência, os principais, fica ligado nisso, não vai perder. Amplitude é a intensidade da onda. Está associada à intensidade. Uma onda muito intensa é uma onda com uma amplitude muito grande, ela é muito violenta. Ela agride o sistema, como, por exemplo, um volume muito grande num som. Então você pega lá o aparelho de som e de repente você aumenta o volume. Aumentou o volume, ele ficou mais forte o som. Ele ficou forte, ele começa a fazer... Nossa, incomoda. Você está mexendo na amplitude. Cuidado, olha o grande mito. O pessoal pensa que um som alto é um som intenso. Pois não é. Um som alto é um som de alta frequência, é um som agudo, alto, agudo, grave, baixo. Tudo bem? Amplitude
está associado ao volume, intensidade, frequência, é a nota musical, a altura. Lembre-se disso, tudo bem? E o timbre, para fechar, é o formato da onda. É muito associado em acústica, no caso do som. E aí ele faz lá a pergunta, quero comparar a guitarra de Vitor e Léo com o acordeão de Gonzaguinha. Os sons têm a mesma frequência, a mesma nota musical, mas ele quer saber o que tem diferente, como ele já cobrou. O que é diferente? O timbre. Timbre rima com instrumento musical. Então, quando muda o timbre, é porque muda o instrumento musical. Saiba cada um desses 6 elementos e você vai mandar muito bem na tua prova. Não é a conta em si, mas é a teoria que mais pesa, porque exige interpretação. No mais é isso. E, por hora, a gente para por aí. Judeu desligando, a gente volta a se ver. Valeu!